Meus amados irmãos, hoje a liturgia tem muitos conselhos para nós, para meditarmos com calma. A gente medita aqui na igreja, mas depois em casa, todo mundo deve sempre refletir. Então hoje é dia de Santo Antônio de Pádua. Ele é um santo tão popular na Itália, onde ele pregou mais, que ele é chamado de o Santo. Não precisa nem dar o nome, todo mundo já sabe que o santo é Santo Antônio. Dada a quantidade de milagres, a proteção dele. Ele é português, ele nasceu em Lisboa. Portanto, falava também um pouco da nossa língua, né, que já estava começando. Santo Antônio nasceu em Lisboa, entrou no convento ali em Lisboa, dos agostinianos, mas quando ele viu os franciscanos que passaram por ali, foram para a África e morreram mártires na África dos muçulmanos, e ele viu os corpos daqueles missionários franciscanos, ele teve vontade de ser franciscano e entrou então na ordem de São Francisco, que estava recém-fundada. São Francisco quando ele estava vivo. E ele pediu para ser mandado para a África, e lá foi, porque ele queria morrer mártir, pregar para os muçulmanos e morrer mártir. Só que o navio depois ele ficou doente, o navio foi jogado depois lá para as costas da Itália. E lá ele encontrou São Francisco e começou o ofício dele, bem pobrezinho, de cozinheiro, trabalhando. Só que um dia faltou um pregador para uma missa, e o chamaram, e ele demonstrou a grande ciência que ele tinha, esses tempos de estudos que ele passou. Ele é o grande pregador, Santo Antônio. Ele é chamado a Arca do Testamento. E Santo Antônio, então, pregou na Itália, pregou em vários lugares, e principalmente em Pádua. Por isso que ele é chamado Santo Antônio de Pádua. E os portugueses o chamam Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu lá. Então, Santo Antônio, um grande pregador, chamado Martelo dos Hereges, que ele pregava contra os hereges. É muito conhecido aquele milagre da mula, porque Santo Antônio pregava na presença real de Jesus, na Eucaristia, e um herege o desafiou. Eu só acredito que Jesus está na hóstia se a minha mula se ajoelhar diante do Santíssimo. O senhor traz o Santíssimo aqui para frente que eu vou trazer a minha mula. E ele então levou para frente da igreja o Santíssimo, só que o homem, querendo enganar, né, querendo sair-se bem, deixou a mula 3 dias sem comer, e na hora que Santo Antônio trouxe o Santíssimo, ele colocou um monte de capim verdinho para a mula ir para o capim. Só que a mula não foi, a mula foi onde estava o Santíssimo e se ajoelhou. Todo mundo viu então o milagre, mostrando a presença real de Jesus na Eucaristia. Ele é também chamado Santo Casamenteiro, né? Mas não é por isso, é porque ele resolveu muitos casos de casamento. Muitas pessoas estavam para se separar e Santo Antônio conservou a união. Claro, Deus deu a ele esse dom dos milagres, como uma vez que uma mulher suspeitava que o seu filho não era filho do marido. Naquele tempo não tinha teste, né, de DNA para saber. Aí ela chamou Santo Antônio, e o neném de poucos meses não falava nada. Santo Antônio então chamou o marido e disse, vamos ver lá. E o nenenzinho falou assim, papai. Portanto, resolveu o problema. Então ele é chamado o santo que abençoa os casamentos. Vamos pedir a Santo Antônio, né? Para abençoar não só esses noivos que estão se preparando, como a todos os casais, para que tenham a paz, vivam bem. E ele pregou por último em Pádua e morreu. Ele tinha de 38 a 43 anos, era novo. Naquele tempo não se vivia tanto, né? Santo Antônio, então, grande pregador, vamos pedir a intercessão dele. Na oração da missa, tem uma prece muito bonita que se diz, Senhor, façamos que nós passemos pelos bens desta vida, sem perdermos os bens eternos. Ou seja, nós passamos por tanta coisa nessa vida, coisas boas, atrações do pecado, sofrimentos, mas que nada disso faça a gente perder a meta, a direção, que é a vida eterna. Um dia
estarmos todos no céu. Por isso São Paulo diz, nada nos separará do amor de Cristo. Nem a morte, nem a saúde, nem a doença, nem a perseguição, nem a espada, nada. Nós temos que estar sempre na direção de nosso Senhor. Na epístola, São Pedro nos lembra, sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, claro, o demônio já foi vencido por nosso Senhor na cruz, mas ele fica como um leão rugindo, procurando a quem devorar. O leão está amarrado por nosso Senhor, mas se a gente chegar perto dele e facilitar, ele vai nos abocanhar. Portanto, por isso que a sobriedade e a vigilância para a gente perseverar no bem. Mas tudo isso pela bondade de Deus. Tivemos aí sexta-feira a festa do Sagrado Coração de Jesus, para honrarmos a bondade. Deus é bom, Ele é compassivo. Queremos saber como é o coração de Deus, ou seja, os sentimentos de Deus, basta olhar o coração de Jesus, que é um coração divino, humano, como nós aprendemos há pouco no Catecismo. É Deus feito homem, é o coração do Deus feito homem, coração do homem Deus, Jesus Cristo. Um coração divino, com todos os atributos divinos, e um coração humano, com toda a perfeição dos sentimentos humanos. Amor, misericórdia, bondade, compaixão. Por isso nós rezamos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Porque ele que falou assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para mostrar como ele é bondoso, misericordioso, nosso Senhor contou aquela parábola, porque ele estava sendo criticado pelos fariseus, dizendo, tá vendo? Ele atende aí os pessoal que é pecador, os pecadores, ele recebe, vai até na casa deles para comer, os publicanos, os pecadores. Aí Jesus contou a parábola para que eles reconhecessem que Deus é bom, para com todos, não faz discriminação de ninguém. Deus quer o bem. A pessoa só se condena se ele quiser ser condenado, quiser ficar longe de Deus. Ele contou a parábola da ovelha perdida. Quem de vós, pastor, que tem 100 ovelhas e perde uma, ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha que se perdeu, até achá-la e trazê-la de volta. É a matemática divina. Um vale tanto quanto 99. Na nossa matemática não, mas na de Deus vale. Por isso Santa Teresinha dizia, né, que a única ciência que Deus não sabe é matemática. Porque um equivale a 99. Porque nosso Senhor dá preferência a essa uma. Deixa as 99. Vamos buscar a que estava perdida. E traz de volta. E se alegra. Como nosso Senhor fica contente quando a gente, depois do pecado, volta para Ele por uma boa confissão. Quando a gente, depois de ter se tresmalhado nesse mundo, andado no pecado, a gente volta. Como isso alegra nosso Senhor. Santo Agostinho, aquele que foi um grande pecador, que se converteu aos 33 anos de idade, foi batizado com 33 anos, depois foi padre, bispo e é santo, grande doutor da igreja, mas ele era um pecador antes. Como nosso Senhor deve ter ficado alegre, como a mãe dele, Santa Mônica, quando ele voltou para Deus. Ele contou também a mesma parábola da dracma. Dracma é uma moeda, uma mulher que tem 10 moedas de prata, por exemplo, perde uma na casa, varre a casa toda até achar, para mostrar uma vale tanto quanto 10, quanto as 9. Deus procura o pecador, Ele ama o pecador, Ele quer de volta o pecador, Ele quer todos sejam salvos. Está lá, isso é doutrina, dogma de fé. Deus quer que todas as pessoas se salvem. É a vontade de Deus. Portanto, vamos fazer por onde? Se Deus quer a nossa salvação, queiramos também. Por isso, aproximemo-nos dos sacramentos, da igreja. Nosso Senhor, seu coração bondoso, seu coração que quer o nosso bem. Recorramos a Nossa Senhora, nossa mãe, tão pertinho de Jesus, que nos leva até Jesus. Ela é mãe de misericórdia. Por isso nós pedimos, salve Rainha, mãe de misericórdia,
depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Nossa Senhora nos leva até Jesus, Ele que é cheio de misericórdia. Então vamos nos aproximar sem medo de Nosso Senhor, vamos pedir perdão de nossos pecados, voltemos sempre para a igreja, para, unidos a Nosso Senhor, um dia encontrarmos a nossa salvação. Amém.